Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e vamos agora para o nosso segundo vídeo sobre concentração molar. Nesse vídeo nós vamos trabalhar principalmente na resolução de exercícios. Vamos entender o seguinte: concentração molar relaciona o número de mols e o volume da solução, como vimos no último vídeo. Então a fórmula para a resolução, para calcular a concentração molar, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Vale lembrar que sempre que falamos de concentração, refere-se a uma quantidade do soluto pelo volume da solução. Porém, esse número de mols ele é calculado a partir da massa, que nós podemos mensurar, dividido pela massa molar, que é calculada a partir de informações tabeladas. Já são conhecidas as massas molares dos átomos, então nós conseguimos calcular a massa molar dos compostos a partir desses valores das massas atômicas, que geralmente são encontrados na tabela periódica. Se você não viu o vídeo anterior, nele eu ensinei passo a passo como calcular a massa molar, partindo de exemplos simples até exemplos mais complexos. Então recomendo que você volte e assista o vídeo anterior, porque vai facilitar o entendimento desse conteúdo. Vamos agora ao nosso primeiro exemplo. Calcule a concentração molar de uma solução obtida pela dissolução de 8 gramas de NaOH em 400 ml de água, considerando um volume final de 400 ml. Dados: a massa molar do hidrogênio é igual a 1, do oxigênio 16, do sódio 23 gramas por mol. Vamos começar a responder essa questão a partir do mesmo princípio que utilizamos desde o começo dessa série de vídeos. Sempre nós vamos retirar o máximo de informações possíveis da questão. E a partir dessas informações, trabalhar para resolver o problema que é pedido. Então, a primeira etapa sempre é interpretar os dados. Vamos reler a questão passo a passo, retirando essas informações. Quando nós começamos a ler, já vemos de cara: calcule a concentração molar. Então, o que a questão nos está pedindo é que nós calculemos o valor de M, a concentração em mol por litro. A concentração molar de uma solução obtida pela dissolução de 8 gramas de NaOH. 8 gramas de NaOH é a informação de quantidade do meu soluto NaOH no meu solvente, que é a água. Como é em gramas, essa quantidade é em massa. Nós já vimos que massa é uma medida que é mensurada em gramas. Então, 8 gramas de NaOH significa a massa do meu soluto em 400 ml de água, considerando um volume final de 400 ml. Ou seja, eu misturei esses 8 gramas com 400 ml de água e o meu volume final da solução ficou os mesmos 400 ml, não houve mudança no volume. Então o volume da minha solução é 400 ml. Agora nós podemos responder essa questão. Como a questão nos pede a concentração molar, a fórmula para a resolução da concentração molar é: concentração molar é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Para responder essa questão, nós vamos precisar saber o número de mols do soluto e o volume da solução. O volume da solução nós já temos, foi informado na questão. Mas o número de mols do soluto nós não temos. Sempre, aqui vai uma dica que vale para responder 90% das questões que envolvem cálculo de concentração molar. Sempre comecemos obtendo o número de mols. O primeiro passo sempre vai ser calcular o número de mols. Nesse caso, para calcular o número de mols, nós podemos obter essa informação a partir da massa, em gramas. Nós sabemos que o número de mols, N, é igual a massa dividido pela massa molar. Nesse caso, nós já temos a massa do nosso soluto, que é 8 gramas, e a massa molar nós podemos calcular, já que nós temos os dados das massas atômicas. Vamos então iniciar nossa resolução calculando a massa molar do nosso soluto. Massa molar do NaOH vai ser: nós temos um sódio, um oxigênio e um hidrogênio, 1 vezes a massa molar do sódio, que é 23, mais 1 multiplicado pela massa molar do oxigênio, que é 16, mais 1 multiplicado pela massa molar do hidrogênio, que é 1. 23 mais 16 mais 1 vai dar igual a 40 gramas por mol. Então a massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Agora nós conseguimos calcular o número de mols, já que nós já temos a massa do soluto e nós já temos a massa molar dele. O número de mols vai ser igual a 8 gramas, que é a massa, dividido pela massa molar, que é 40 gramas por mol. 8 dividido por 40 vai ser igual
0,2. Como eu corto grama com grama, 0,2 mol. Agora que eu obtive o número de mols do meu soluto, eu já posso responder a questão. A minha concentração molar vai ser igual ao número de mols do soluto, que é 0,2 mol, e o meu volume da solução. A questão já nos informa que o volume é 400 ml, só que obrigatoriamente, para calcular a concentração em mol por litro, eu preciso ter o volume da solução em litros. Então, nesse caso, eu tenho que converter dos 400 ml para litro. Nós vimos nos vídeos anteriores que sempre que eu quiser converter de ml para litro, eu tenho que dividir por 1000. Então, nesse caso, vai ficar 400 ml dividido por 1000. 400 dividido por 1000 vai ser igual a 0,4 litros. O volume da solução é 0,4 litros. Agora eu posso substituir na fórmula da concentração. E a minha concentração molar vai ser igual a 0,2 mol dividido por 0,4 litros. 0,2 dividido por 0,4 vai ser igual a 0,5 mol por litro. Ou seja, a concentração dessa solução vai ser 0,5 mol por litro. Está respondida a nossa primeira questão, nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais um. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução, dado massa molar da glicose é igual a 180 gramas por mol. Agora é aquele momento que eu recomendo. Nós já fizemos um exemplo, você pausa o vídeo, segue mais ou menos o que aprendeu anteriormente e tenta responder essa questão. E no final, quando você voltar ao vídeo, você vai ver a minha resolução e vai comparar com a sua, para ver se você acertou ou se você se equivocou e onde você se equivocou ou acertou, tá? Então pausa o vídeo agora, tenta responder a questão e depois você volta. Vamos então responder a questão agora. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Nesse caso, essa questão vai seguir as mesmas etapas do exemplo anterior. Sempre, primeira etapa, ler bem o enunciado e retirar o máximo de informação possível. Vamos fazer isso. Calcule a concentração em mol por litro. Então, nesse caso, ele quer que nós calculemos a concentração molar, também chamada de molaridade ou concentração em mol por litro, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Então, nesse caso, nós temos 18 gramas de glicose e água suficiente para produzir 1 litro. A nossa glicose está em uma quantidade menor, então a glicose vai ser o nosso soluto. A massa do soluto, já que é 18 gramas, gramas é uma medida de massa, então a massa do soluto vai ser 18 gramas. Em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Litro é uma medida de volume, como é 1 litro da solução, o volume da solução vai ser igual a 1 litro. Além disso, a questão já nos informa a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Então a massa molar da glicose, que é o nosso soluto, vai ser igual a 180 gramas por mol. Podemos então responder a questão agora. Nós queremos calcular a concentração em mol por litro. Eu vou agora dar uma dica que eu já falei sobre ela nos últimos vídeos, que é o seguinte: se você se depara com uma questão como essa em uma prova, em um Enem, em algum momento da sua vida, e você esquece a fórmula, você não lembra qual a fórmula da concentração em mol por litro, você pode observar as unidades. A questão está lhe pedindo a concentração em mol por litro. Se é em mol por litro, ela vai ser calculada a partir do número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Só assim você vai ter o resultado em mol por litro. Então, nesse caso, a nossa concentração molar vai ser o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Mas como é que eu calculo o número de mols? Sempre a nossa primeira etapa para responder questões como essa é calcular o número de mols. Primeiro passo, número de mols. O número de mols pode ser calculado dividindo-se a massa pela massa molar. A questão nesse caso já nos informa essas duas informações. Nós já temos os dois dados, a massa, que é 18 gramas, e a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. 18 dividido por 180 vai dar igual a 0,1 mol. Então o número de mols para essa questão vai ser 0,1 mol.
Dessa forma, como eu já tenho o número de mols, eu já posso calcular a concentração molar. Número de mols de soluto, 0,1 mol. Volume da solução, que é de 1 litro. 0,1 mol dividido por 1 litro vai dar igual a 0,1 mol por litro. Essa é a nossa concentração molar da solução preparada com 18 gramas de glicose em água suficiente para preparar 1 litro de solução. Está respondida a nossa questão. Vamos agora fazer mais um exemplo. Qual a massa necessária para preparar 500 ml de uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de sódio, NaCl, dado massa molar do Na e massa molar do Cl? Novamente, quem quiser treinar, para o vídeo aqui, responde a questão e depois confere a sua resolução com a resolução que eu vou fazer no vídeo. Vamos então responder a questão. Primeira etapa, sempre extrairmos o máximo de informação possível do enunciado. Qual a massa necessária? Então nós já vemos que a pergunta é qual a massa do soluto. Massa necessária para preparar uma solução. A solução vai ter 500 ml, ou seja, o volume da solução é de 500 ml. E a solução é 0,2 mol por litro de cloreto de sódio. 0,2 mol por litro é uma medida de concentração, a concentração molar. Mol por litro, número de mols pelo volume. Então, nesse caso, a questão nos pergunta qual a massa do soluto. E para calcular essa informação, para obter essa informação, elas nos fornecem como dados o volume da solução e a molaridade, além da massa molar atômica dos átomos que compõem o NaCl, que compõem o nosso soluto. Para responder essa questão, nós vamos precisar da nossa fórmula da concentração. Molaridade é igual ao número de mols de soluto sobre o volume da solução. Afinal de contas, a questão já nos fornece a concentração, vamos utilizar essa informação. Porém, nós temos a concentração, que é 0,2 mol por litro, nós temos o volume da solução, e assim nós podemos descobrir o número de mols. Mas nesse caso não vai responder a nossa questão. O que a questão nos pede é a massa do soluto. Então, qual equação relaciona número de mols com massa? A equação que calcula o número de mols a partir da massa, utilizando a massa molar para tanto. Então, número de mols é igual a massa pela massa molar. Nós podemos, então, sabendo o número de mols, sabendo a massa molar, calcular a massa do soluto. Vamos fazer isso passo a passo. Primeira etapa, sempre calcular o número de mols. Porém, nesse caso, nós não vamos calcular o número de mols usando a segunda equação, já que nós não temos a massa do soluto. Nós podemos sim calcular a massa molar, mas nós não temos a massa dele. Então nós não temos como calcular o número de mols. Só que na equação da concentração molar, número de mols de soluto sobre o volume da solução, nós já temos a concentração e nós também temos o volume da solução. Então nós podemos utilizar ela para calcular o número de mols de soluto. Utilizando essa equação, então, nós temos que a concentração molar é 0,2 mol por litro e o volume da solução é 500 ml. Porém, vale lembrar que nós não podemos trabalhar com ml quando estamos trabalhando com concentração molar, já que ela é calculada em litros. Então, vamos converter esse volume de 500 ml para litro. Para isso, nós dividimos por 1000. 500 dividido por 1000 vai ser igual a 0,5 litros. Então o volume da solução é de 0,5 litros, nós podemos substituir na fórmula, e agora a nossa única incógnita, a única parte da equação que nós não sabemos é o número de mols, então podemos descobri-lo. Porém, para fazer isso nós temos que isolar ele de um lado da igualdade, já que nós queremos calcular o número de mols vai ser igual, então precisamos isolar ele na igualdade. Para tanto, esse 0,5 litros vai ter que sair do denominador do número de mols. E o que é que nós fazemos para retirar ele, para passar ele para o outro lado da igualdade? Já que ele está dividindo o número de mols, ele vai passar multiplicando 0,2 litros. Então, esse 0,5 passa multiplicando o 0,2 e isso tudo vai ser igual ao número de mols. Eu vou calcular assim o número de mols de soluto. 0,5 vezes 0,2 vai dar igual a 0,1 mol. Eu corto litro com litro, número de mols do meu soluto é igual a 0,1. Agora eu já posso então, utilizando a segunda equação, calcular a massa do soluto. Nesse caso, o número de mols é igual a 0,1. A massa molar eu tenho que calcular,
massa molar do NaCl vai ser igual. Na molécula do NaCl eu tenho um sódio e um cloro. Então vai ser 1 vezes a massa molar do sódio, que é 23, mais 1 multiplicando a massa molar do cloro, que é 35,5. 1 multiplicado por 23 é 23, 1 vezes 35,5 é 35,5, e a soma vai dar 58,5 gramas por mol. Ou seja, a massa molar do NaCl é 58,5 gramas por mol. Agora, novamente, eu tenho que retirar o 58,5 do denominador para isolar a massa de um lado da igualdade. Para isso, ele vai passar multiplicando, já que ele está dividindo. Vai ficar 58,5 vezes 0,1, que é 5,85 gramas. Então, a massa necessária para preparar 500 ml de uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de sódio é 5,85 gramas. Esse cálculo é muito utilizado em laboratório para preparar diversas soluções. Por isso que é tão importante se conhecer o cálculo da concentração em mol por litro. Encerramos aqui esse vídeo e vamos para um resumão do que nós vimos. Nós vimos que a concentração em mol por litro relaciona o número de mols e o volume da solução, de tal modo que você vai, para calcular a concentração em mol por litro, dividir o número de mols de soluto pelo volume da solução. E o número de mols pode ser calculado como sendo a massa em gramas dividido pela massa molar, calculada a partir da massa atômica, que tem seus valores tabelados. E nós vimos também que o primeiro passo para responder a maioria das questões que envolvem concentração molar é calcular o número de mols. Encerramos aqui esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos estudar mais uma unidade de concentração, a concentração em partes por milhão. Então, até lá!